E aí pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, eu vou disponibilizar para vocês agora a segunda parte da aula de absolutismo. Ela é bem introdutória, é bem tranquila, é realmente só para continuar os slides que a gente viu na outra aula. Eu também deixei mais curto o vídeo, agora tem menos de 20 minutos. Vou fazendo uns vídeos assim de acordo com as aulas que eu tô dando no curso, que é um curso pré-militar. E como é bem introdutória a aula, eu peço que vocês deixem comentários pedindo mais coisa ou então mostrando as dúvidas de vocês. Coloca aqui no comentário o que vocês querem. Eu tô falando de Portugal, tô falando de Espanha, tô falando de Reconquista. Se vocês querem alguma coisa mais aprofundada, vocês coloquem, comentem, por favor. É legal a participação de vocês para saber como é que tá indo o canal. Esse é só o segundo vídeo que eu tô botando no canal. Então vou passar o vídeo para vocês agora. Um abraço. Vamos lá, pessoal, segunda parte da aula de absolutismo. Eu vou falar um pouquinho de Portugal e eu coloquei no título dessa parte o absolutismo precoce de Portugal. Significa o quê? Significa que Portugal foi o primeiro país da Europa a impor esse modelo de política, modelo político de administração, que é o absolutismo. O absolutismo é um modelo político que concentra na figura do rei todo o poder do Estado moderno, ok? Então, uma coisa que a gente precisa gravar para entender esse assunto é a noção de identidade nacional. O Estado moderno ele funciona de acordo com uma noção que o indivíduo tem para legitimar sua identidade nacional, patriotismo, e isso está presente de acordo com algumas batalhas que a gente vai ver na história da Europa. A gente já viu na outra parte dos slides, Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Isso delimitou o que é a identidade nacional para esses dois países. Aqui em Portugal a gente tem a Batalha de Aljubarrota em 1385. Essa batalha vai ser fundamental para que o português se entenda como um povo independente, para que ele tenha a noção de autogoverno. E esse autogoverno tem que ser de acordo com aquelas bases do pensamento europeu do século XIV, do século XV. Esse poder tem que ser legitimado por um autogoverno. Então, a gente não tem ainda uma noção de democracia ou então cidadania, a gente tem uma noção ainda presente a partir do catolicismo da religião. Então o povo precisa colocar alguém no poder que seja legitimado por Deus. E a pessoa que é legitimada por Deus é o rei. Daí que vem o poder absolutista, ok? A Batalha de Aljubarrota tem algumas características fundamentais para esse momento da história de Portugal e do absolutismo. Essas características eu vou passar para vocês agora. É a questão da vitória contra os espanhóis, contra os castelhanos. Os castelhanos tinham um tratado assinado com Portugal que dizia que, se o rei morresse, o poder passaria para Castela. Só que o rei morre e os portugueses começam a pensar, olha, a independência que a gente tem financeira e política, ela vai cair na mão de um país que não privilegia os nossas vontades, nossos interesses, ok? Então quem é que está pensando isso? Quem é que está pensando em privilégio, em interesse, em poder político e econômico? Duas classes sociais, a nobreza e a burguesia. Essas duas classes sociais vão pensar em uma autonomia de Portugal focada na autoridade de um líder pertencente à nobreza, que é o Dom João I, primeiro rei da dinastia de Avis. A gente vai ver agora a dinastia de Avis no poder até o Brasil Filipino. A aula de Brasil Filipino é uma aula onde a gente trabalha a união de Espanha e Portugal, ok? Lá no século XVI, mas por enquanto a gente está no final do 14 para o 15. Então, o começo da dinastia de Avis é ao mesmo tempo a identidade de Portugal se tornando sólida, visível. E essa identidade vai impulsionar as grandes navegações. Então, a vitória contra os espanhóis, a união da nobreza e da burguesia em torno de um mesmo objetivo, que são as grandes navegações, as viagens ultramarinas. Outra coisa que é importante é a tolerância religiosa. A gente ali no final do século XIV percebe que em Portugal o capital, o dinheiro, que é
jogado para essas atividades ultramarinas, esse dinheiro não vem só dos católicos, mas vem também dos muçulmanos e dos judeus, já que os três trabalham em torno de uma expansão mercantil, essa galera vai coabitar. Por isso a tolerância religiosa, ok? Então a gente não está vendo ainda uma Espanha que oprime, que faz aquilo que a gente chama em história de Inquisição. A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Tolerância religiosa. E o terceiro ponto é que nessa batalha de Aljubarrota fica muito claro a primeira vez que a gente vê um grande tratado internacional, que é o Tratado de Windsor de 1386. Um ano depois de Portugal vencer a batalha de Aljubarrota, Portugal trava, faz um acordo internacional bilateral de dois lados, tá? Entre Portugal e Inglaterra. E esse acordo visa o quê? Um acordo econômico, mas também militar. Por que militar? Porque na Batalha de Aljubarrota, Portugal contrata 100 arqueiros britânicos para ter uma posição de vantagem contra a Espanha. Então a gente tem algumas características fundamentais, ok? Agora vamos falar, gente, de Espanha, absolutismo de Castela e de Aragão, ok? Mas no título do slide eu coloquei assim, absolutismo à castelhana, porque se a gente pensar em identidade nacional, aquilo que consegue ser o carro-chefe de uma identidade unificadora para a Espanha é a Castela, é a coroa que tinha maior poder, maior dinheiro, o maior poder militar, ok? Então, para unificar essa coroa, para a gente ter uma ideia de Estado-nação unificado, a gente vai ver o casamento de Fernando de Aragão e de Isabel de Castela, ok? Então, eu gosto de tratar com vocês a noção de casamento de uma forma diferenciada. A gente, hoje em dia, leva a noção de casamento para um lado muito romântico, mas a gente precisa tomar cuidado para não ser anacrônico, né? O que é um anacronismo? Anacronismo é a gente achar que as nossas categorias do presente se aplicam a pessoas do passado, né? Então, quando você pensa em casamento romântico, em amar alguém para ter que se casar com essa pessoa, você está pensando em noções de hoje em dia. Naquela época não existia um casamento romântico porque não existia nem romantismo. Romantismo é uma corrente literária do século XIX. A gente está falando de século XV ainda, tudo bem? Então, como funciona esse casamento? A gente está pensando em ordens de nobreza, união de estados e que ainda não são estados modernos nacionais, tá? Então a gente está pensando em Castela e Aragão. Esse casamento ele visa fins políticos e militares. Aí eu te pergunto, como que funciona um casamento que visa fins políticos e militares? Funciona justamente porque um inimigo se faz presente. É aquilo que a gente tinha conversado lá na aula de Guerra dos 100 Anos. A gente estabelece nossa identidade, quem a gente é como Estado-nação, com base no enfrentamento ao outro. Precisamos derrotar o outro, aquele que é inimigo. E aquele que é inimigo em Castela, no século XV, é o mouro. Okay? O que é o mouro? O mouro é o muçulmano que dominou e conquistou o sul da Península Ibérica a partir do século XI. Desde o século XI a gente tem uma expansão do mouro, do muçulmano, ok? O muçulmano que veio lá da Península Arábica, pelo norte da África, e quando ele chega ali no Marrocos, ele ultrapassa o Estreito de Gibraltar e chega no sul da Espanha, tomando a região do sul da Espanha até chegar quase na fronteira com a França. Esse mouro, a partir do século XV, vai ser expulso. A gente tem uma guerra entre castelhanos, aragoneses e muçulmanos. O que a gente chama vulgarmente de mouro é uma dinastia árabe, que a gente vai chamar aqui de almorávidas. Os Mourávidas. Os Mourávidas, os espanhóis chamavam de mouros. Então, a partir do casamento de uma potência militar, que é a potência de Aragão, do reino de Aragão, através do rei, príncipe Fernando, e uma potência
econômica, que é Castela, a gente tem agora uma possibilidade de expulsar o outro, um infiel, um muçulmano, uma guerra contra aquele que não é católico. Os dois, Fernando e Isabel, se juntam justamente porque são católicos, porque o poder de Deus, da Igreja Católica, unifica e legitima esse poder político. E é através dessa legitimidade que se forma uma Espanha, um Estado moderno nacional que hoje a gente chama de Espanha. Mas foi o casamento de Fernando e de Isabel que conseguiu unificar pedaços que eram completamente diferentes dentro da Espanha, como o Reino de Navarra, a Andaluzia, a Catalunha, a Galícia, e a última batalha foi contra o Reino de Granada. A partir da vitória sobre o Reino de Granada, a gente tem a unificação de um Estado. Agora todo mundo aqui fala espanhol, no caso castelhano, todo mundo tem uma identidade que é centrada na figura do homem católico, da religião católica. É isso que vai definir a identidade do Estado moderno castelhano. Por isso, absolutismo castelhano. Vamos lá, pessoal. Vamos ver a última parte da aula de absolutismo, fechando o Reino de Espanha. O Estado moderno espanhol, ele é marcado por uma guerra também, tá? Botei para vocês a Guerra de Reconquista. A gente pode ver o início da guerra na parte superior do mapa, e na parte inferior a gente vê ali o Reino de Castela, o Reino de Aragão, até o Reino de Granada, tá bem? A tomada do Reino de Granada é o final da guerra. A guerra acaba porque existe uma consolidação do poder nas mãos de Fernando e de Isabel, dos reis católicos, ok? Mas como é que começa essa guerra? Quais são os motivos de uma guerra dentro da Península Ibérica? A gente tem, num primeiro momento, muçulmanos e judeus coabitando. E como eles coabitam, eles também pagam tributos, eles são fonte de renda e de riqueza para a monarquia, para os reis de cada um desses reinos, do reino de Leão, reino de Castela, que tinha um rei só, né? E tinha Isabel, e Fernando também, que era aragonês, né? E Fernando também tinha, e mais Fernando do que Isabel, Fernando tinha problemas sérios com os mouros e com os judeus, ok? Mas quais são esses problemas sérios? Porque como ele era rei, ele precisava dos tributos pagos por muçulmanos e por judeus. Só que existia um problema. A guerra demandava cada vez mais tributos. Então, Fernando, a partir do casamento dele com Castela, se engaja na guerra contra os muçulmanos, contra os judeus, e começa a impor uma série de leis. A partir do poder do Estado, a gente tem o Estado, aquele que faz e propõe as leis. No Reino de Castela, a gente não vai ver isso. A gente percebe que no Reino de Castela não houve uma opressão da parte do monarca, né? No caso de Isabel. Isabel manteve a função do Estado como ela já era desde a Idade Média, mas Fernando usa esse poder que ele adquiriu agora com o apoio de Castela para poder cobrar mais tributos, além de já ter pego empréstimos e recursos dos muçulmanos e dos judeus, além de já pedir uma taxa, um tributo pelo uso da mesquita e da sinagoga, Fernando começa a impor o catolicismo, ok? Então, Fernando ele começa a impor que ou você, que é muçulmano e judeu, se converte, ou você vira um cristão novo, ou você vira um mourisco. O que é o cristão novo? O cristão novo é o judeu que se converte para o cristianismo. Ele é um novo cristão, um cristão novo. Ou então você se converte, sendo muçulmano, vira um mourisco, um ex-muçulmano que agora é um católico. E mesmo fazendo isso, existe um vínculo muito forte com o Papado de Roma. A gente vai ver melhor nas próximas aulas o poder do Papado de Roma nesse momento do século XV para o século XVI. A gente vai ver que esse poder vai gerar conflitos em vários estados-nação, ok? Então o poder do Estado de Roma, do Papado Romano, chega na Espanha através do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em 1478. Fernando, rei de Aragão, o Papa, juntos se unem para impor uma tributação mais pesada. Ou você é católico, ou seja, você paga dízimo,
Você agora faz parte dos tributos do reino, tanto de Roma quanto do reino de Castela e Aragão, ou então você vai ser perseguido, você vai ser julgado e condenado como um infiel. E aí essa perseguição no reino de Castela e na Espanha tem um viés religioso universal. Todo mundo que é diferente e que não é católico vai ser condenado, vai ser julgado, vai ser investigado. Esse tipo de inquisição não é aquela inquisição que a gente vê nos filmes de bruxas. Isso aqui não é ainda a Inquisição britânica, a Inquisição na América inglesa, é uma Inquisição espanhola. O nome é Inquisição Espanhola. E a partir dessa perseguição, Fernando entende que ele pode conseguir mais recursos expropriando, tirando a renda, a casa, os recursos daquela população que não se converteu de fato. Existe uma perseguição religiosa nesse momento da história. E esses homens que perseguem religiosamente os muçulmanos, os cristãos novos, vão vir aqui para a América. Então a colonização ela também parte de uma ideia religiosa e fanática que precisa usar a América como parte de uma exploração através da riqueza daquele local. Okay? A gente tem em 1478 o Tribunal do Santo Ofício chegando na Espanha, uma perseguição, e para reforçar isso, a gente tem a subida ao poder de um novo Papa, Alexandre VI. Alexandre VI é um nome de Papa adotado por um espanhol, pelo bispo de Valência, Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia vai chegar ao poder maquinando, subornando, usando o poder da Espanha, chega ao poder, é eleito Papa Alexandre VI e vai ajudar na expansão do reino espanhol. A gente tem a partir aqui do fim do século XV para o século XVI o crescimento da Espanha como a principal potência moderna absolutista da Europa. E é por isso que a gente estuda as grandes navegações partindo da Península Ibérica. Em 1492 a gente tem a expulsão definitiva dos judeus e em 1609 a gente tem a expulsão dos mouriscos. Então, em 1492, esses judeus vão para onde? O que eles têm? Para qual lugar que eles vão? Como que eles vão sobreviver? E aí a gente vê que Portugal vai tentar pegar parte desses judeus. A gente tem, ao mesmo tempo, no Brasil, o início. Daqui nas próximas aulas a gente vai ver as capitanias hereditárias. A gente vai ver que a única capitania que prosperou foi a capitania de Pernambuco, que tinha dinheiro de judeus. E olha de onde esses judeus estão saindo nesse momento. Então, a história que a gente vai estudar até a data do concurso é pautada também por perseguição religiosa ou étnica. E aqui a gente já está vendo, no início das aulas, uma perseguição contra judeus e contra os muçulmanos. Em 1609 eles são expulsos, os muçulmanos, os mouriscos são expulsos definitivamente da Península Ibérica.